Oi, vida! Eu sou a Cris e hoje vamos fazer juntos essa mandalinha toda colorida em crochê. Mas antes já sabe, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe com os amigos e as amigas do crochê, que vão amar fazer esta lindeza. Ela ficou com 26 centímetros de diâmetro, já com o aro. Esse aro é de MDF de 9 milímetros de espessura, mas pode ser MDF de 6 milímetros também. Os aros mais largos para as minhas mandalas maiores, como essa aqui, ó, de 90 centímetros, eu mando fazer sobre encomenda na minha cidade, em lojas que trabalham com MDF e também com corte a laser. Mas os aros menores, como este, e não tão largos, estão compensando comprar online. Eu vou deixar aqui marcado onde eu encontrei por um preço muito bom. Agora, sem mais conversa, vamos para o passo a passo. Então, vamos dar início à nossa mandala fazendo o anel mágico. Uma maneira simples que eu acho de fazer e de explicar o anel mágico é fazendo um E com essa linha aqui, ó, que vem do novelo, ó. Aqui tá iniciando a linha, essa linha que vem do novelo, eu faço um E de cabeça para baixo, ó. E aí, ó, o fio que vem do novelo, ele fica por cima aqui, ó. E aí, esse Ezinho, eu seguro aqui, ó, no dedo normal, a linha que vem do novelo. Eu seguro, prendo ele aqui, ó, e aí, vou com a agulha no centro, acho que tá desfocado aqui, no centro do E, vou lá atrás da linha, trago ela aqui, ó, pelo centro, né, do Ezinho, e aqui, ó, na frente, ó, e faço uma correntinha. Eu prendi o anel mágico. Ó, a gente pode até soltar aqui, ó, para ele não dar essa voltinha na hora de apertar. Ó, como que ele... É só você puxar aqui, ó, ele vai andar. Né? E você pode puxar de volta. Você pode deixar ele grandão, como você pode deixar ele menorzinho. E aí, dentro deste anel mágico aqui, ó, nós vamos fazer 12 pontos altos estendidos. No gráfico dessa mandala, fala 12 pontos altos duplos. Eu vou fazer 12 pontos altos estendidos, que eu achei que ficou melhor. E também para reduzir um pouco do tamanho dela. Então, vamos lá. Para a gente fazer o ponto alto estendido, eu vou no centro do anel mágico, busco a linha e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas. E entre esses 12 pontos altos estendidos, eu vou colocar 2 correntinhas. Então, aqui tá o ponto alto estendido, aí eu vou fazer 2 correntinhas e o outro ponto alto estendido. Como que é o ponto alto estendido? Uma laçada, vou ao centro do anel mágico, busco a linha, e ao invés de tirar 2 aqui, ó, eu tiro 1, depois vou atrás da linha novamente, tiro 2 e vou atrás da linha e tiro 2. Esse é o ponto alto estendido. Novamente, 2 correntinhas, uma laçada, vou ao centro do anel mágico, busco a linha novamente e tiro 1. Busco a linha e tiro 2. Busco a linha e tiro 2. Essa vai ser toda a sequência dessa carreira. Vou fazer 12 vezes. Fiz 3 aqui. Vou fazer o restante e retorno. Fiz aqui os 12 pontos altos estendidos, separados por 2 correntinhas, e falta fazer as 2 correntinhas finais aqui, ó. A gente iniciou, vou apertar aqui um pouquinho o anel mágico, não vou apertar tudo ainda. A gente iniciou fazendo um ponto baixo e subindo 2 correntinhas, né? Então, depois de eu fazer essas 2 correntinhas aqui, ó, eu vou na segunda correntinha que a gente subiu e fazer um baixíssimo, ó, ponto baixo, primeira correntinha, segunda correntinha. Dentro desta correntinha, vamos fazer um baixíssimo. Como a gente vai trocar de linha, eu vou cortar a linha e com a agulha de tapeceiro a gente vai fazer o acampamento daí. Aqui, ó, eu não faço aquele nozinho, aquele último aqui, ó, tá? Eu tenho o costume de puxar, né, cortei a linha, aí puxei aqui, ó,
Vou colocar essa linha lá para trás e prender com essa linha aqui, ó, que a gente fez o anel mágico. Então, vou puxar bem agora aqui, ó, para apertar bem esse anel mágico, deixar ele bem apertadinho. E por que que eu faço isso? Principalmente aqui no começo, né? De pegar essa linha aqui, ó, e prender com essa que a gente iniciou. Porque a mandala, ela é esticada. Então, se for uma linha um pouquinho, né, que desliza bem, esse anel mágico, conforme vai puxando, se só cortar aqui, ó, ele corre o risco de abrir, tá? Ou dá para pôr um pingo de cola aqui, daí ele não vai soltar. Mas eu prefiro fazer assim. Então, vou pegar a agulha de tapeceiro. Pode fazer com agulha de crochê também? Pode. Eu gosto de usar agulha de tapeceiro. Vou colocar lá para trás essa linha, a primeira, naquela correntinha ali, ó. Aí fica assim, ó. Vou descer com ela até chegar perto da linha que a gente começou. E aí eu amarro ela. Não repuxo, só desço com ela. E aqui eu vou amarrar. O primeiro nó eu não costumo apertar, justamente para não repuxar. E o segundo nó daí eu aperto bem. E aí a gente já esconde essas linhas dentro destes pontos altos estendidos que a gente fez na primeira carreira. Então vou lá com a agulha de tapeceiro e coloco aqui dentro desses pontos altos estendidos aqui, ó. Prendo um, né, escondo um, aliás, e depois escondo o outro. E aí, a gente pode cortar bem rente aqui, ó, que não vai aparecer e vai ficar bem certinho o nosso centro aqui, ó, sem risco de, ao esticar a mandala, ela ir soltando. Vou esconder esse outro aqui, eu retorno para iniciar a segunda carreira com vocês. Vamos dar início à nossa segunda carreira com a cor mostarda, que é o número 7254. Então, vamos lá. Nessa segunda carreira, nesse espacinho de duas correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos. E neste ponto estendido da carreira anterior, a gente vai fazer um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente. Então, como eu posso começar em qualquer lugar, eu vou começar aqui, ó, nesses 3 pontos altos. Só que ao invés de fazer os 3 pontos altos, para ficar melhor o acabamento, eu vou fazer um ponto alto, né? E depois aí, quando eu finalizar a carreira, eu faço os outros 2 pontos altos. Então, em qualquer espacinho aqui, ó, nós vamos começar fazendo um ponto alto. Eu dou 2 laçadas na agulha, vou em qualquer espacinho aqui, ó, e faço um ponto alto. Eu tenho o costume nas mandalas de não começar com nó, né? Por quê? Porque quando a gente troca de cor em toda a carreira, aí a gente pega a linha que a gente inicia com a linha que a gente finaliza e daí faz um nó só das duas, tá ok? Então aqui, ó, dei 2 laçadas na agulha, fui lá no espacinho e vou fazer um ponto alto. Só que daí, nesse ponto alto, esse daqui eu só coloquei para firmar melhor na agulha, mas eu não utilizo, tá? Fizemos o primeiro ponto alto aqui, ó, depois quando a gente encerra, a gente termina com 2 pontos altos. Neste ponto alto estendido da carreira anterior, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Então, dou 2 laçadas na agulha e vou fazer esse ponto alto em relevo. Em relevo pegando por cima. Por quê? O ponto alto em relevo a gente pode pegar por trás do trabalho por cima, né? Por trás do trabalho ele faz um efeito, né? Por trás do trabalho, o que vai ficar aparecendo é essa correntinha aqui, ó. Essa cabecinha aqui, ó. Pegando por trás do trabalho. Este daqui a gente vai fazer pegando pela frente do trabalho. Daí a gente esconde aquela partezinha ali, ó. Olha lá, ele vai ficar escondido. Então, pego aqui, ó, e vou fazer o ponto alto duplo.
E nesse espacinho de duas correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos, perdão. Então, 1, 2, 3. E novamente agora, um ponto alto duplo, então 2 laçadas, em alto relevo pegando pela frente. O que a gente faz? A gente pega aqui, ó, na frente do trabalho e laça esse ponto alto, ó, com a agulha. Laça esse ponto alto estendido, aí com a linha, até eu gosto de puxar ela aqui para frente para ficar mais fácil. Vou atrás da linha e volto aqui, ó. Então a gente laça esse ponto alto estendido da carreira anterior. Se ficou alguma dúvida, volta, reveja para conseguir fazer. Eu vou finalizar e volto para encerrar com vocês. Finalizei a segunda carreira, a gente ó, tinha começado com um ponto alto, e aí aqui ó, finalizamos com 2 pontos altos. Agora, a gente não vai trocar de linha, a gente vai permanecer com essa mesma linha para a terceira carreira. Aí, eu vou naquela correntinha que a gente subiu, fez um ponto baixo, subiu uma correntinha, nessa correntinha a gente vai fazer um baixíssimo. Como se estivesse fazendo a cabecinha do primeiro ponto alto. Aí, a próxima carreira é tudo ponto baixo. Eu vou começar a fazer já nesse primeiro aqui, ó. Lembrando que, ó, fazer um ponto, pegar as duas cabecinhas do próximo ponto e fazer um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto baixo, a gente vai fazer em toda a volta. E aqui no final a gente não pode esquecer que esse ponto baixíssimo aqui, ó, é onde a gente vai ter que fazer o último ponto baixo. Então eu vou fazer toda essa carreira aqui, ó, que é toda ela em ponto baixo. Vou fazer e retorno com vocês. Vamos finalizar essa carreira, eu ainda não fiz o último ponto baixo. Lembrando que o último ponto baixo é naquele baixíssimo que a gente fez, então não pode esquecer, tá? Se tiver alguma dificuldade, deixa uma marcação aqui, ó, tá? Se não conseguir visualizar. Então aqui, ó, é o último ponto baixo. Agora a gente vai trocar de linha. Então, eu vou cortar a linha e vou fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Ó, cortei a linha, puxei com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer a cabecinha do primeiro ponto baixo, que ele fica mais deitadinho ali, ó. Então, para fazer essa cabecinha aqui, ó, eu vou no segundo ponto baixo, na cabecinha do segundo ponto baixo, e volto nesse último aqui, ó, que a gente fez. Deixa eu focar ali, ó. E aí, ó, eu vou lá no primeiro ponto baixo que a gente fez, né? E fiz a cabecinha. Se quiser finalizar com baixíssimo, também pode. Eu gosto de fazer assim, ó, que fica esse acabamento aqui. Aí, ó, nós temos esses 2 fios, o que começou e o que finalizou. E aí, a gente aproxima um do outro, se estiver meio longinho, e amarra, dá 2 nós aqui, ó, e esconde o fio, como a gente fez na outra carreira. E pronto. Vou esconder os fios aqui e volto para a próxima carreira. A próxima carreira nós vamos trabalhar com essa cor, que é a cor 7252, é a quarta carreira, e nós vamos começar com um ponto alto também. Então, para começar com ponto alto, eu faço 2 laçadas, dou 2 laçadas na agulha, e vou neste ponto baixo que está acima deste ponto alto, que a gente fez, desse ponto alto duplo, que a gente fez em relevo aqui, ó. Então, a gente acompanha, ó, o ponto alto estendido, o ponto alto em relevo, em cima desse ponto alto em relevo, a gente fez, aqui ó, dá para ver melhor, a gente fez um ponto baixo, então é na cabecinha deste ponto baixo que a gente vai iniciar o trabalho. Vamos fazer um ponto alto.
Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, prendeu ali, daí eu solto aqui, ó. Fizemos o primeiro ponto alto, nós vamos fazer nesse espacinho aqui um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Só que para finalizar, fica melhor eu fazer o leque iniciando com um ponto alto só. Então, fiz esse ponto alto, vou fazer 2 correntinhas e no mesmo espacinho eu vou fazer 2 pontos altos. A hora que eu encerrar a carreira, eu finalizo esse leque com um ponto alto para completar aqui, ó. Ok? E essa vai ser a sequência de toda a carreira. É leque em cima desses pontos baixos que estão acima deste ponto alto duplo aqui, ó, em relevo. Então, eu vou aqui, ó, né, nesse ponto alto em relevo, né, no ponto baixo que está acima dele, pego as 2 cabecinhas e vou fazer um leque aqui. Como que é esse leque? Um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui nesse mesmo espacinho aqui, ó. Então, essa vai ser toda a sequência. Eu vou fazer e retorno para finalizar aqui com vocês. Voltei antes de finalizar para explicar que fica até mais fácil, ao invés de vocês ficarem procurando a cabecinha aqui, ou do ponto baixo que está em cima do ponto alto em relevo, é só ir contando 3, pula 3, ó. 1 cabecinha, 2, 3, na quarta vocês vão fazer o próximo ponto alto para começar o outro leque. Vou fazer e retorno. Vamos finalizar esta carreira com um baixíssimo aqui, ó, nessa correntinha que a gente subiu. Ó, fiz o último ponto alto do leque aqui, ó, que a gente tinha feito apenas um. E aí, nessa correntinha que a gente subiu, a gente vai fazer um baixíssimo. Nós não vamos trocar de linha agora, nós vamos continuar com a mesma linha. E vamos iniciar bem aqui, ó, no meio deste leque. Para isso, eu vou andar com a linha fazendo uma correntinha aqui, um baixíssimo, em cima da primeira correntinha, daquelas 2, e logo depois vou no meio aqui, ó, do leque, buscar a linha e fazer um ponto baixo. Depois disso, nós vamos fazer 5 correntinhas, ó, 5 correntinhas, e vamos lá no meio do outro leque e fazemos outro ponto baixo. Essa vai ser toda a sequência, 5 correntinhas, 4, 5 e um ponto baixo. Vou fazer e retorno. Finalizei essa carreira e dá até a impressão que essas 5 correntinhas são poucas, né? Porque ela fica meio curvada aqui, ó. Mas depois, como a gente vai fazer vários pontos altos aqui, ó, essas correntinhas vão esticar e ela vai ficar de um tamanho e no formato certinho, tá? Então, para encerrar essa carreira, agora nós vamos trocar de linha. Eu vou encerrar com um baixíssimo no ponto baixo que a gente iniciou. Então, faço um baixíssimo aqui, ó, corto a linha, puxo a linha e coloco essa linha lá atrás do trabalho. Coloco ela lá atrás e vou fazer aquele acabamento, amarrando, né, dando 2 nó com a linha que começou, ó, ela tá um pouquinho longe aqui uma da outra, né? Então, a gente anda um pouquinho, aí dá 2 nós e esconde a linha. Eu vou fazer isso e retorno para fazer a outra carreira com vocês. Eu dei uma esticada nas correntinhas e ela já ficou certinha. Agora, nós vamos trabalhar com a linha lilás. Essa linha aqui é da Charme, é o número 6006. Nós vamos começar fazendo pontos altos nesses espaços de correntinha. Cada espaço desse daqui a gente vai fazer 7 pontos altos. Eu vou começar pelo meio aqui, ó, vou fazer 4 pontos altos. E depois daí, no final, quando a gente encerra a carreira, nesse mesmo espaço, eu faço os outros 3 pontos altos.
Aqui, ó, esse primeiro ponto alto, a gente deu as duas laçadinhas, fez um ponto baixo e subiu uma correntinha, nosso primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais 3 aqui, mais 3 pontos altos, e nós vamos ficar com 4 pontos altos nesse espacinho. Depois, a gente finaliza o 7. Neste daqui, ó, eu vou puxar um pouquinho mais para cá, para ficar mais perto aqui, ó. Neste ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto duplo, então 2 laçadas, em relevo, pegando pela frente. Então aqui, ó, o ideal é a gente dar uma dobradinha aqui, ó, para ficar mais fácil de pegar o ponto. Mas eu vou fazer sem dobrar esse primeiro, depois o outro eu dobro, para vocês verem como que é, ó. Pela frente do trabalho, a gente laça esse ponto, indo pegando ele, laçando ele, indo lá atrás do trabalho e saindo aqui na frente, ó. E aí, a gente pega a linha, laça a linha, traz a linha aqui pra frente, laça a linha, vai lá pra trás e volta aqui na frente, e aí faz o ponto alto duplo normal, tirando 2 e tirando 2. Fazendo assim, ele fica até meio tortinho. Aí eu dou uma arrumadinha nele. Se a gente dobrar o trabalho, ele fica mais certinho. Então agora, nesse espaço de 5 correntinhas, a gente vai fazer 7 pontos altos. Fizemos aqui 7 pontos altos, vou dar uma conferida, 3, 6, 7, e vamos fazer o outro ponto alto duplo, em relevo, pegando pela frente. Daí aqui eu vou dobrar, ó. Eu dobro assim, ó, que fica bem fácil de a gente pegar. Olha lá, ó. Pego aqui e faço um ponto alto normal, ponto alto duplo, né? Tira 2 e tira 2. Olha lá, ó. Ele fica até mais certinho do que esse outro aqui. Aí, novamente, 7 pontos altos, um ponto alto duplo em relevo pegando pela frente, a gente vai fazer até finalizar aqui. E aí eu retorno. Finalizei a carreira com 3 pontos altos, com os outros 4 que a gente já tinha feito, dá um total de 7 pontos altos aqui. Agora a gente vai cortar a linha, que nós vamos trocar de linha. E vamos fazer um acabamento aqui, ó, com agulha de tapeceiro. Sempre que termina em ponto alto e começa em ponto alto, eu gosto de fazer aquele acabamento que fica mais certinho a cabecinha aqui em cima. Então, a gente vai puxar aqui, ó, a linha que a gente cortou e vamos fazer a cabecinha do primeiro ponto alto. Então, vamos aqui, ó, sem ser na cabecinha do primeiro ponto alto, que é o que a gente vai fazer, sem ser naquela correntinha que a gente subiu, na cabecinha do segundo ponto alto que a gente fez, a gente pega as 2 laçadinhas, passa a linha, volta no último ponto alto, aqui no centro do último ponto alto, ó lá, no centro do último ponto alto, pega a laçadinha de lá e uma laçadinha lá atrás. Virando aqui, ó, já dá para vocês verem qual que vocês têm que pegar. E aí, nós vamos na correntinha que a gente subiu, ou se não, naquela mais de baixo ali, ó, no ponto baixo que a gente fez, para a linha que começou não ficar no mesmo espacinho da linha que nós estamos finalizando aqui, ó. E aí, a gente já pode amarrar direto aqui, ó. Ah, mas não fica legal não. Vamos ter que fazer, colocar na correntinha realmente que a gente finalizou. Eu achei que ia dar certo. E aí, nessa correntinha aqui, ó, fica a linha que a gente começou junto com a linha que a gente finalizou. E aí, depois, daí a gente anda mais um pouquinho do lado, mais para baixo, pega uma outra laçadinha aqui, e aí sim a gente amarra, que senão fica as duas no mesmo espacinho, no mesmo buraquinho. Para o nó firmar, tem que separar elas. E ó como que fica o acabamento ali, ó, eu repuxei um pouquinho aqui,
Vamos ajustar essa cabecinha para ficar bem certinha. Aí, ó. Tava desfocando aqui, né? E daí nós vamos iniciar com a outra cor, a outra carreira. Eu vou fazer esse acabamento aqui e retorno com vocês. Então vamos para a próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar com a linha Orquídea Escura, que é o número 1494 também da Bella Fashion. Nós vamos também começar fazendo ponto alto, e eu vou começar fazendo este ponto alto no terceiro ponto alto aqui, ó. Na terceira cabecinha. Então, vou na terceira cabecinha do terceiro ponto alto da carreira anterior e vou fazer um ponto alto. Então, fiz um ponto baixo e uma correntinha e tiro essa laçadinha aqui. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto duplo, que nem a gente fez aqui, ó, e em relevo, pegando pela frente. Então, no quarto ponto alto da carreira anterior, a gente vai virar assim, vai pegar esse ponto alto e vai fazer em relevo aqui, ó, um ponto alto duplo em relevo, né? Aí, sobrou 3 pontos altos aqui, ó. Nesses 3 pontos altos, a gente vai fazer 3 pontos altos, pegando na cabecinha deles. Então, 1, 2, 3. E aí, neste ponto alto da carreira anterior, duplo em relevo que a gente fez, a gente vai fazer o outro em cima dele. Então, 2 laçadas, vamos lá pegar este ponto alto em relevo e fazer um outro ponto alto em relevo em cima dele. Um ponto alto duplo. E assim vai ser toda a sequência. Vamos fazer mais uma vez. 3 pontos altos. No quarto ponto alto, a gente vai fazer duplo e vai pegar o quarto ponto alto pela frente do trabalho, fazendo um ponto alto duplo em relevo. Depois, novamente, mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos e agora eu vou fazer o ponto alto duplo em relevo, pegando no ponto alto duplo em relevo da carreira anterior. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Vou fazer e retorno. Finalizei a carreira fazendo 2 pontos altos e com o primeiro ponto alto aqui, ó, nesse intervalo nós ficamos com 3 pontos altos. A próxima carreira a gente não vai trocar de linha, a gente vai fazer igual a gente fez nessa carreira aqui, ó. Então, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo naquela correntinha que a gente subiu, fazendo esse ponto baixíssimo no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas do próximo ponto, a gente já vai fazer o primeiro ponto baixo. E essa carreira, pegando as 2 cabecinhas sempre aqui, ó, do ponto da carreira anterior, a gente vai fazer toda a carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer e vou retornar para a próxima carreira com vocês. Por quê? Fazendo tudo aqui, ó, só lembrando que o último ponto baixo é nesse ponto baixíssimo que a gente fez, tá? Então, qualquer coisa marca aqui, ó, esse é o ponto baixíssimo, aqui eu vai ter que fazer o último ponto baixo. Fazendo o último ponto baixo, a gente corta a linha e faz o acabamento com agulha de tapeceiro que nem a gente fez aqui, tá ok? Então, eu não vou voltar para fazer aqui junto com vocês. Eu já vou voltar para fazer a próxima carreira. Já finalizei a 7ª carreira, da mesma maneira que a gente finalizou a 3ª carreira aqui, com a agulha de tapeceiro. Se tiver alguma dúvida, volta aqui e reveja para conseguir fazer essa 7ª carreira. Vamos iniciar a 8ª carreira. A 8ª carreira eu já fiz um ponto alto aqui, ó, neste ponto baixo que segue essas, desde aqui do início, né, o ponto alto estendido aqui, ó, e aí, ó, vai acompanhando. Então, na cabecinha desse ponto baixo, eu fiz um ponto alto. Nesse espacinho, a gente vai fazer um leque
E este leque vai ser 3 pontos altos finalizados juntos. Aqui eu fiz um ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Só que o segundo eu não finalizo e nem o terceiro. Então, tiro só 2. E aí eu fico com essas 3 laçadinhas e tiro as 3 laçadinhas juntas. Então, aqui, ó, comecei o meu leque, 3 pontos altos finalizados juntos. A gente vai fazer 3 vezes isso. E para separar, nós vamos fazer 3 correntinhas. Então, aqui, ó, no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos, sem finalizar. E aí, finaliza juntos. Para completar o leque, mais 3 correntinhas. E, mais uma vez, 3 pontos altos, sem finalizar. Então, eu tiro 2, mantenho esse lacinho aqui na agulha. Vou lá novamente, dou uma laçada, vou fazer outro ponto alto sem finalizar. Tiro apenas 2. E, novamente, tiro mais 2. E aí, tiro todos. Finalizei o meu leque. Então, esse leque é o quê? 3 pontos altos finalizados juntos, 3 pontos altos finalizados juntos e 3 pontos altos finalizados juntos. Para separar, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou aqui, ó, na cabecinha do... aqui, ó, tá o primeiro ponto alto, segundo ponto baixo, aliás, terceiro no quarto, que é acompanhando este daqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma correntinha e vamos fazer o próximo leque aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nessa cabecinha aqui, ó, a gente vai fazer outro ponto alto, outro leque com 3 pontos altos, sem finalizar, e aí finaliza os 3 juntos. Então, essa vai ser a sequência aí, 3 correntinhas, outro lequezinho desse daqui, ó, né? Finalizados 3 pontos altos juntos, 3 correntinhas e novamente. E aí aqui, ó, uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Aqui, ó, a gente sempre vai contar 4. No quarto a gente pega, ó, 1, 2, 3, no quarto faz um ponto baixo. 1, 2, 3, no quarto faz o leque. Novamente aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto faz o ponto baixo. E assim vai ser toda a sequência. Eu vou fazer e retorno com vocês. Finalizei a 8ª carreira fazendo um baixíssimo, puxando a linha e depois jogando ela para trás e amarrando como a gente já fez anteriormente. E já iniciei a 9ª carreira, fazendo um ponto alto aqui, ó, nesse primeiro espacinho do leque. Cada leque tem 2 espacinhos. Cada espacinho desse daqui nós vamos fazer 6 pontos altos. Eu vou iniciar aqui, ó, fazendo primeiramente 3 pontos altos. Então, já fiz o primeiro, segundo e terceiro. Os outros 3, a gente vai fazer quando a gente encerrar a carreira aqui, para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Que aí a gente vai trocar de linha. Essa linha aqui, essa cor aqui, ó, nós só vamos fazer uma carreira. Então, aqui, ó, 3 pontos altos, nós vamos no próximo leque aqui, ó, quer dizer, no mesmo leque, no próximo espacinho de 3 correntinhas, e vamos fazer 6 pontos altos aqui. Fizemos 6 pontos altos nesse espacinho das 3 correntinhas, e agora a gente vai fazer 2 pontos altos. Um aqui, ó, pegando nessa correntinha que a gente fez, e outro aqui, ó, pegando na outra correntinha. Então, mais 2 pontos altos aqui, completos. Um aqui e outro aqui. E assim vai ser toda a sequência, ó. Vamos aqui, ó, para o primeiro espacinho do leque das 3 correntinhas e vamos fazer 6 pontos altos.
Depois, no outro, 6 pontos altos. Entre 6 pontos altos e os outros 6 não tem nenhuma correntinha. Aqui também, nessa parte aqui, não tem nenhuma correntinha, é só ponto alto. E é só prestar atenção aonde que vai os pontos altos. Eu vou fazer essa carreira, vou finalizar aqui, ó, que a gente finaliza, como a gente finalizou os pontos baixos aqui, como a gente finalizou essa carreira aqui, ó, com a agulha de tapeceiro. E aí eu volto para a gente fazer a próxima carreira. Olha que graça que ela está ficando, sem palavras, né? Eu falei que essa carreira aqui era a 9ª carreira, mas eu esqueci de contar essa das 5 correntinhas aqui, ó, que ficam escondidas, que a gente fez dessa cor aqui. Então, não é a 9ª carreira, não, é a 10ª, ó, primeira, segunda, aí essa de pontos baixos aqui, ó, terceira, quarta, eu esqueci de contar essa, quinta, que está aqui embaixo, aí de roxinho aqui, ó, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª. Agora, a gente vai começar a próxima carreira, a 11ª. Nós vamos utilizar um azul mais clarinho, é o azul lavanda. O número dela é 0501. Eu vou aproximar aqui para a gente continuar. Então, vamos começar aqui, ó. A gente vai começar com ponto alto também, só que esses pontos altos vão ser tudo em relevo, mas em relevo pegando por trás do trabalho. Aqui, ó, nesses 6 pontos altos que a gente fez na carreira anterior, nós vamos fazer 6 pontos altos em relevo pegando por trás. Então, ao invés de começar aqui no primeiro, eu vou começar aqui no meio, que aí o acabamento no final, né, no final da carreira, fica mais fácil de fazer com a linha de tapeceiro. Então, vamos lá. Neste 4º ponto alto aqui, ó, eu vou atrás do trabalho, ó lá, ó, atrás do trabalho e laço o ponto, ó. Laço esse ponto alto por aqui, ó. Entro nesse espacinho e volto lá para trás no outro espacinho. E aí, busco a linha e vou fazer o ponto alto falso que a gente inicia sempre, faz um ponto baixo e uma correntinha. Então, nós fizemos o primeiro ponto alto. Agora, o segundo ponto alto em relevo também, a mesma maneira, a gente vai laçar o ponto, vai atrás da linha e faz o ponto alto aqui atrás. Vamos bem devagarzinho, uma laçadinha na agulha, vai lá atrás do trabalho, nesse espacinho dos 2 pontos altos aqui, ó, vem com a agulha para frente, laça o ponto e vai lá para trás. Aí, quando a gente vai lá para trás, a gente laça a linha, ó, busca a linha e vai trazer ela lá atrás do trabalho novamente. E aí que a gente faz o ponto alto normal, ó, tira 2 e tira 2. Fizemos 3 pontos altos em relevo, mas em relevo pegando por trás do trabalho. Deixa eu arrumar aqui. Agora a gente vai fazer 3 correntinhas e vai para o outro lado aqui, ó, desse leque de 6 pontos altos e vai fazer também 6 pontos altos em relevo também. Então, vou lá atrás do trabalho, busco a linha, tiro 2. Vamos fazer mais uma vez, bem devagar, laça a linha, com a agulha lá atrás, traz ela aqui para frente, no espacinho dos 2 pontos altos ali, ó. Laça esse ponto alto, tô lá atrás do trabalho, ó. Vamos lá atrás do trabalho para vocês verem. Aí eu laço a linha e trago essa linha, ela vai laçar o ponto e vai ficar lá atrás do trabalho. E aí, a gente faz o ponto alto aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aí, ele fica em relevo aqui na frente. Então, vamos finalizar aqui, ó, fazendo os outros pontos altos em relevo. Aqui, ó, no último ponto alto em relevo, a gente faz ele, e aí nós vamos fazer ponto alto em relevo. Só que agora a gente vai vir para a frente do trabalho.
nós vamos fazer ponto alto em relevo, mas pegando aqui, ó, pela frente do trabalho. Então, a gente tá com a agulha aqui na frente do trabalho, vai lá atrás e laça esse ponto alto aqui. Traz a linha aqui na frente e vamos fazer um ponto alto normal, mas aqui, ó, a gente não vai finalizar. Vai deixar esse ponto alto na agulha. No próximo, a gente vai finalizar. Então, aqui também, a gente vai fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente, laça esse outro ponto alto, busca a linha ali, ó, volta aqui, ó, tira 2, e aí a gente vai tirar todos juntos aqui, ó. Então, esses 2 pontos altos daqui do meio, o que que a gente vai fazer? Ponto alto em relevo, pegando pela frente do trabalho e finalizando os 2 juntos. E aí, continua a sequência. Agora, vai continuar aqui, ó, fazendo ponto alto em relevo, pegando por trás do trabalho, nos 6 pontos altos deste leque aqui. E entre esses 6 pontos altos e esses outros 6 pontos altos, a gente faz 3 correntinhas. E essa vai ser a sequência. Se ficou alguma dúvida, volta para rever, tá ok? Vou fazer e retorno. Já finalizei aqui, ó, essa carreira, já fiz o arremate, já escondi a linha e a gente vai começar a próxima carreira. Nós vamos utilizar nessa outra carreira, vamos voltar a utilizar a cor crua, a cor cru, que é o número 4. Então, vamos lá. Para essa carreira, nós vamos fazer ela toda em ponto baixo. Então, eu vou fazer 2 laçadas aqui na agulha para ficar mais firme, para eu conseguir segurar melhor, mas nós vamos fazer só um ponto baixo. Eu vou começar aqui, ó, numa pontinha dela. Então, vou lá atrás da linha e faço um ponto baixo. Não vou subir correntinha, esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo. Neste leque aqui, ó, no centro deste leque aqui, ó, nas 3 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, fiz o primeiro, agora o segundo. E vamos fazer 3 correntinhas. E no mesmo espacinho, nas mesmas 3 correntinhas, a gente faz mais 2 pontos baixos. Prontinho. Agora, aqui, ó, em cada ponto alto da carreira anterior, a gente vai fazer um ponto baixo. Em cada cabecinha ali, ó. Então, não pode esquecer dessa primeira cabecinha aqui, ó, que fica meio escondida aqui, ó. Então, aqui a gente começa já, pega as 2 laçadinhas, né, da cabecinha e vai fazendo ponto baixo. Faz ponto baixo em todos os pontos altos da carreira anterior. Inclusive, aqui, ó, entre esse leque e o outro, tem esse ponto alto que a gente fez aqui, ó. Esses 2 pontos altos que a gente finalizou juntos, então ele ficou só com uma cabecinha. Nessa cabecinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e continua normalmente fazendo sempre ponto baixo. Então, eu vou seguir e retorno para finalizar aqui com vocês. Esse final aqui eu vou fazer junto com vocês, para vocês relembrarem. Finalizei aqui a carreira com o último ponto baixo, já cortei a linha e aí eu vou puxar. Aproximei bem aqui, ó, para vocês conseguirem visualizar bem. Aí, com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer o acabamento final aqui, ó. Deixa eu ver se está focando. A gente não vai no ponto baixo que a gente iniciou. A gente vai, tá desfocando. A gente vai na cabecinha do ponto baixo, no segundo que a gente fez. Então, a gente pega essas 2 cabecinhas aqui, ó, e vai fazer a cabecinha do primeiro ponto baixo, que ele fica bem pequenininho, né? Aí, ó lá, ó. Estamos fazendo a cabecinha do primeiro ponto baixo. Aí, a gente volta no último ponto baixo aqui, ó, que a gente fez. No centro, vai ter uma laçadinha lá atrás também, que dá para pegar.
Olha lá, ó. E aí a gente volta lá no ponto baixo. Pega uma laçadinha lá do primeiro ponto baixo que a gente fez. Vou pegar essa daqui, ó. E aí ajusta o ponto aqui, ó. E aí ele fica com esse acabamento aqui, ó. Certinho. Vamos dar mais uma focada para ver melhor. Olha lá. E aí é só amarrar as duas pontas aqui atrás e esconder o fio. Olha só que lindeza que ficou. Coloquei a mandala central no aro e vou dividir o vídeo dessa mandala maior aqui, ó, em duas partes, para ele não ficar tão longo. Nesse vídeo fizemos a mandala central e no outro vamos finalizar a mandala maior. Se você tiver alguma dúvida de como prender a mandala no aro e qual o tamanho do aro que você precisa comprar, eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição deste vídeo para lhe auxiliar nesse processo. Vou deixar também o vídeo da mandala maior. Um abraço, vida, e te espero no próximo tutorial.